Querido Deus amado, eterno Pai, aqui estamos nessa noite, meu Pai, te adorando, buscando a tua presença, meu Pai. Tu és real, Pai, nesse lugar. Meu Pai, recebe o nosso louvor, nossa adoração. Aqui que meu Pai tem falado, meu Pai, chega a tua nariz, meu Pai, suave, Senhor Jesus. Recebe, meu Pai. Usa a tua serva agora para falar, meu Pai, nossos corações, porque precisamos de Ti, precisamos te ouvir, precisamos, Pai, sair daqui alimentado, Pai. Usa a tua serva, meu Deus, fala nossos corações. Eu te agradeço, meu Deus, por esse momento. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Irmãos, antes de tudo, quero desejar um feliz ano novo para vocês também, né? Um ano repleto de bênção, de vitória, né? De restauração, de restituição, de alegria, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque nós cremos nas promessas do Senhor. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler o verso, deixa eu ver aqui, verso 22 e 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 22 e 23. E depois o verso 53 ao 58. Esperar os irmãos abrirem, louvado seja Deus, irmãos, mas por este ano que está se iniciando, né? Esse é um culto de primícias, onde nós entregamos o nosso melhor, né? Para o Senhor. Espero que assim seja conosco. Amém? Todos acharam? Amém? Que diz assim: porque assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. No mesmo capítulo, vamos ao verso 53, que diz assim: porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos a iniciar este ano, esse primeiro culto do ano, falando sobre a ressurreição de Cristo, né, irmãos? E que bom que o nosso Senhor ressuscitou para também nos dar o mesmo poder de ressurreição. O contexto dessa palavra que nós lemos, o fundo, né, o pano de fundo desta palavra que nós lemos, fala acerca de um debate que havia se levantado acerca da ressurreição de Cristo. E Paulo começa a escrever essa carta para trazer a autenticidade da ressurreição. E por que, irmãos, que o povo agora começa a duvidar ou questionar a ressurreição de Jesus, sendo que eles mesmos, os próprios judeus ou os religiosos da época, haviam testemunhado que Jesus tinha o poder de ressuscitar dos mortos? Jesus já havia ressuscitado Lázaro dos mortos. Jesus já havia trazido à vida novamente a filha de Jairo. E ninguém nunca questionou essa ressurreição. Ninguém nunca chegou para perguntar para o pai de Jairo: olha, sua filha foi ressuscitada mesmo? Ou ela nem havia morrido? Apesar que Jesus falou: olha, a menina dorme, mas eu vou despertá-la. Aleluia. E ninguém também veio para ali nos questionar a ressurreição
Deus. E também quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele apareceu a mais de 500 pessoas, aos seus discípulos e às mulheres que o acompanhavam. Só que há uma grande diferença, irmãos. Todos os que ressuscitaram pelo poder de Deus, um dia voltaram a morrer. Mas Jesus não, irmãos. Jesus ressuscitou e voltou para o Pai. Ele ascendeu aos céus, ou seja, verdadeiramente Jesus venceu a morte e o pecado. Aleluia. Através dessa ressurreição, nós vemos a testificação da vitória, porque Jesus ressuscita, mas não morre novamente, igual Lázaro morreu um dia, igual a filha de Jairo morreu um dia, irmãos. Isso é maravilhoso, irmãos, é uma palavra de esperança para nós, porque nós verdadeiramente passamos da morte para a vida eterna. Você fica feliz com essa notícia? Aleluia. Abrir o nosso ano com uma notícia de que nós somos participantes dessa ressurreição. E aqui, Paulo diz que assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Por que ele usa a expressão que todos morrem em Adão? Porque nós somos, irmãos, a descendência de Adão, nós somos a geração que vem de Adão, a geração adâmica, e certamente morreremos por causa do pecado. Mas em Cristo somos vivificados, aleluia. Passamos pela morte para receber a vida eterna. Adão trouxe, irmãos, se pelo primeiro Adão, a Bíblia diz, o pecado entrou no mundo, pelo segundo Adão, que é Jesus, o pecado foi retirado, aleluia. O aguilhão do pecado nos foi removido. Isso é tremendo, irmãos, porque outrora o pecado nos dominava a nossa carne, dominava os nossos pensamentos, dominava o nosso eu. Ele nos atraía para aquela inclinação, mas agora, irmãos, nós fomos vivificados em Cristo Jesus, e hoje o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas. Por isso que ele fala que houve uma vivificação. Somente Cristo poderia nos dar a vida novamente, uma vez que fomos mortos pelo pecado e geramos de Adão essa morte. E aí ele vai dizer, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias. Primícias significa primeiros frutos, ou primeiro ato de uma sequência de atos. E por que a Bíblia chama de Cristo as primícias? Porque Jesus, ele é o primogênito dos mortos. Aleluia. Ah, mas tanta gente morreu antes de Jesus. Quantos morreram antes de Cristo? Eu já dei um exemplo aqui de pessoas que foram ressurretas pelo poder, mas ele é chamado de o primogênito. Ele é o filho unigênito de Deus, o único filho, mas chamado de primogênito dos mortos, irmãos, porque ele foi o único, sendo o primeiro, aleluia, que abriu os portais da ressurreição, os portais da glória para cada um de nós. Ele foi o único, irmãos, que venceu a morte de maneira primeira, sendo o primogênito, aleluia, e dando a nós o mesmo poder e a mesma capacidade de vencer a morte, se nós estivermos em Cristo. Sendo que a morte é o maior inimigo do homem. A morte é o nosso maior inimigo, irmãos. É o último e maior inimigo nosso, do homem. E esse inimigo, a morte, foi aniquilado pela obediência de Cristo. Até aqui os irmãos conseguem compreender que se por Adão nós herdamos a morte, por Cristo nós herdamos a vida. Glória. Aleluia. Bem verdade é, irmãos, que nós estávamos em trevas.
estávamos com o pé no abismo, mas quando Cristo se apresenta a nós, e nós nos entregamos a Ele de corpo, alma e espírito, e de todo o coração, agora eu vou herdando a vida. E o que isso muda na minha vida prática? Vamos colocar aqui de maneira prática. Quando nós estávamos na morte, quando nós éramos herança de Adão, nós vivíamos de maneira emotiva, nós vivíamos de maneira desequilibrada, nós vivíamos de maneira amedrontada. Mas quando nós recebemos o Espírito de vida, a herança que Jesus deixou, sendo vivificados pelo Espírito, agora nós não vivemos mais de maneira emotiva, de maneira fraca, de maneira desequilibrada ou de maneira amedrontada. O próprio Paulo explica isso quando ele fala: olha, para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque ele foi vivificado de uma tal maneira que agora a sua vida é uma vida de equilíbrio, irmãos, de ousadia, de força e de poder de Deus. Todo aquele que foi vivificado em Cristo, através do Espírito Santo, agora tem a fortaleza de Deus. Não teme a morte, não teme o mal, aleluia. O salmista vai dizer assim: tu és a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, aleluia. O que o homem pode me fazer, uma vez que você foi vivificado pelo Espírito, aleluia, pelo sacrifício de Jesus? Então na nossa vida prática muda muita coisa. Outrora éramos covardes, amedrontados, vivíamos uma vida cheia de certezas, mas o Espírito não, irmãos. Aquele que está no Espírito é uma nova criatura. Aquele que está no Espírito não teme nada, aleluia. Não teme os homens, não teme a morte, porque sabe, recebeu a revelação, aleluia. Foi revelado no teu Espírito. Será que a palavra de Deus, que é Espírito e vida, tem testificado aí no teu Espírito que o aguilhão da morte foi removido, a ponto, irmãos, de Paulo perguntar: onde está a morte? A tua vitória. Pode até ter morte, aleluia, mas ela não tem vitória sobre a tua vida, aleluia, porque é somente uma morte física, um desligamento do corpo, aleluia, mas tem do outro lado a passagem para a vida eterna. E quando nós lemos aqui agora o 53, ele diz assim: porque convém que isto que é corruptível, Adão, se revista da incorruptibilidade, Jesus Cristo, e aquilo que é mortal, Adão, se revista da imortalidade, Cristo, aleluia. Então o Adão foi revestido de Cristo, o homem natural foi revestido do homem espiritual, aleluia. O homem que era corrupto agora está revestido da incorruptibilidade, aleluia. Ele está revestido daquilo que é perfeito. Então essa é a verdadeira regeneração, aleluia. E eu espero em Deus, eu oro a Deus e peço a Deus diante de vocês aqui nesta noite, do Espírito Santo que está aqui e do próprio Deus, que vocês entendam essa palavra, aleluia. Que vocês compreendam essa palavra, irmãos. Que essa palavra, irmãos, venha penetrar na divisão da alma e do teu espírito, aleluia. Que você entenda que você não se veste mais daquilo que é mortal ou corrupto, aleluia. Agora você recebe uma nova roupa, uma nova veste. Você está vestido do que é imortal. Você está vestido do Espírito Santo, aleluia. Do Espírito de Cristo. Você se veste
práticas, você se despiu da velha criatura, você se despiu de Adão, que é a representação do pecado, aleluia, que vem, a força do pecado é pela lei, mas agora não, irmãos, agora nós recebemos a graça soberana de Deus, a graça soberana de Deus, porque Deus é tão bom, irmãos. Olha só, entende uma coisa, Deus é tão santo que Ele não pode tolerar o pecado, certo? Porque Ele é santo, não concordo? Ele não tolera o pecado. E para satisfazer a vontade de Deus, precisava exercer justiça sobre o pecado. Porque pecado é ofensa contra Deus, é crime contra Deus. E para pagar o crime precisa ter justiça. Amém? Então Deus é tão santo, irmãos, que Ele não pode compactuar com o pecado. Mas Ele é tão amoroso, Ele é tão misericordioso, irmãos. Ele nos ama de uma tal maneira que Ele mesmo se colocou à frente da espada, aleluia. E isso é tremendo, irmãos, porque o próprio Deus que não tolera pecado, porque Ele é santo, mas que Ele também é amor. Então justiça e amor andam juntos. Então Adão pecou, mas ali no mesmo momento Deus já havia separado um plano para o resgate da humanidade, e esse plano envolve Jesus, aleluia. Esse plano envolve a nova aliança, esse plano envolve o sangue do Cordeiro sendo derramado. Então Ele, sendo Deus justo, não tolera pecado, precisa fazer justiça, e Ele, sendo amoroso, Ele mesmo se coloca diante da espada e morre no nosso lugar. A justiça foi feita, não para nos punir, mas para nos libertar. Aleluia. Não para nos punir, mas para nos livrar, para nos dar vida eterna. Aleluia. Então é um Deus, irmãos, que merece ser louvado. É um Deus que merece ser adorado, irmãos. É um Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda adoração. Porque Ele mesmo se colocou para morrer em nosso lugar, através do Teu Filho Jesus, que é o Deus encarnado. Ele se coloca à frente da espada, sabe por quê? Porque Ele veio nos salvar. Aleluia. Então quando a gente fala de primícias, a gente envolve o nosso melhor. A gente está entregando o primeiro dia do ano, o primeiro culto do ano, aliás, entregando o nosso melhor, a sua dedicação, o seu tempo, a sua oferta, a sua melhor adoração, porque Ele realmente merece, irmãos. Nós não merecemos, nós estamos debaixo da graça soberana de Deus, aleluia. Nós estamos debaixo, irmãos, da graça, nós não estamos mais debaixo da lei. A lei existe para nossa proteção e não para nossa punição. Se nós tivermos prazer na lei do Senhor e deleitarmos na lei do Senhor, nós seremos protegidos, estaremos escondidos do mal, daquilo que aflige a nossa alma. Foi falado aqui de deserto, houve 2 desertos, aleluia. Houve um deserto de João Batista, que ele clamou com aquela voz no deserto, mas aquele deserto existiu para ser aplanado, para ser retificado, aleluia. E houve um deserto também que o próprio Deus permitiu Jesus passar para ser provado e depois ser aprovado. Tudo o Senhor faz, irmãos, com propósito. Aleluia. E o que eu quero dizer para os irmãos, que a partir dessa palavra, irmãos, de ressurreição, Paulo nos dá uma ideia de como permanecer dentro do propósito de vida eterna. Aleluia. Será que nós estamos dentro deste propósito de vida eterna? Será que você se considera um crente firme, constante? Será que você se considera uma pessoa que tem firmeza, constância, equilíbrio, ousadia,
Porque foi esse espírito que Jesus conquistou para nós. Inabalável, você se considera uma pessoa inabalável? Hein, irmãos? Pensa direitinho. Como está? Como você avalia a sua fé no dia de hoje? Aleluia. Será que você é inabalável, é firme e constante, aleluia, diante de toda e qualquer situação? Ou você se prostra ao problema, ou você se prostra ao desafio, ou você pensa em desistir, ou você murmura, ou você se cansa fácil. Irmãos, nós precisamos começar, irmãos, a partir deste ano, fazer tudo diferente do que fizemos no ano de 2025. Porque o Senhor está nos dando mais 365 dias, já é menos, né? Mais de 360 dias para fazer diferente, para nos revestir do imortal, do incorruptível, do inabalável, aleluia. Aquilo que Jesus tem para a tua igreja não são coisas que se abalam, não são coisas que mudam, mas são coisas imutáveis, inabaláveis, coisas, irmãos, que fazem parte da sua promessa. Então, a palavra de Deus que nós lemos fala que quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então vai se cumprir na sua vida essa palavra tragada foi a morte pela vitória. Jesus conquistou essa palavra aqui, ele tragou a morte na vitória da cruz. Mas essa palavra, o sacrifício de Jesus, entenda isso nessa noite, irmãos. Será que o sacrifício de Jesus, o fato de ele ter vencido a morte na cruz do Calvário, ter arrancado o aguilhão da morte do seio da terra, essa palavra, esse feito de Cristo, tem surgido efeito na tua vida? Tem sido eficaz na tua vida? Será que você está caminhando para a morte ou você está caminhando para a vida? Será que você está fazendo jus ao que Jesus fez na cruz? Ou será que você ainda não entendeu o propósito e ainda está caminhando em cima do muro? Então hoje é noite de decisão, aleluia. É noite de decisão, quem crê nisso? É noite, irmãos, de você se posicionar, aleluia. Se posicionar como um verdadeiro filho de Deus, como um herdeiro da graça, aleluia. Como um herdeiro da vida eterna, como herdeiro e participante, co-participante dessa vitória de Cristo para nós. E diante de toda aquela especulação, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, há várias provas cabais aqui de que Jesus ressuscitou. E foi assunto aos céus, se ascendeu aos céus. E qual que é, irmãos, aqui a ideia que Paulo traz para nós, para que a gente conserve a vida eterna, conserve esse corpo como um corpo que vai morrer fisicamente, a matéria, mas a alma e o espírito vão permanecer intactos, sendo levados ao seu propósito final. É no 58, quando ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é inútil no Senhor. Então, você vai se revestindo desta imortalidade, de tudo aquilo que não te corrompe mais, quando você é firme, constante, abundante no que diz respeito à obra de Deus. Paulo ele fala assim: ainda
o meu exterior se corrompa. O exterior, aquilo que está por fora, aquilo que está fora de você, que você não tem controle. Você tem controle sobre aquilo que está fora de você? Você tem controle sobre as ações dos outros? Não. Você tem controle sobre os pensamentos do outro? Não. Você tem controle sobre o que o outro fala para você e às vezes machuca, magoa, fere? Não. Ainda que o nosso exterior, olha, se corrompa, o interior, irmãos, que está por dentro, que está dentro de você, se renova. Dia após dia. Dia após dia. Firme, constante, abundante. Dia após dia. Firme, constante, abundante. Ninguém aqui tira férias de Deus, irmãos. Nós temos sim um momento de descanso. É um princípio bíblico, sim. É um princípio bíblico, porque nós não somos Deus. Mas até mesmo o nosso descanso glorifica a Deus. Aleluia. Até mesmo no nosso descanso, irmãos, nós estamos nos revestindo daquilo que é imortal. Até mesmo no nosso descanso, aleluia, nós estamos sendo renovados dia após dia. Então o que está fora de mim pode se corromper, pode se acabar, mas o que está dentro de mim permanece intacto. E a única maneira de você ter o seu interior renovado é estar firme, constante, abundante, sabendo que tudo que você faz para o Senhor não será inútil, aleluia. Não, nunca. E às vezes a gente abre mão de um dia, às vezes a gente abre mão de hoje eu não vou ler a Bíblia, amanhã eu leio, eu estou cansado. Hoje eu não vou orar, Deus entende, Deus sabe, eu estou cansado. Eu não estou falando somente, irmãos, de frequência de igreja. Eu estou falando da sua vida com Deus, da sua intimidade com Deus, da sua particularidade. Às vezes a gente troca de renovar o nosso interior, irmãos, porque, olha, eu falo para você, irmãos, quando você está com o seu interior renovado, pode vir o que vier, aleluia. Pode vir o que vier de fora, você fica inabalável. Sabia? Porque você renovou o seu interior quando você colocou a mão no arado. Quando você colocou a mão no arado, quando você se dedicou à obra do Senhor, quando você se dedicou para o Senhor, você recebe força, você recebe fortaleza, aleluia. Você recebe ousadia, você recebe equilíbrio, você recebe amor, aleluia. E isso é fato, irmãos, é verídico, é real. Você precisa colocar em prática, porque a palavra de Deus só tem poder quando você coloca em prática, aleluia. Não há outra maneira da palavra de Deus se manifestar poderosamente, a não ser que você nos coloque em prática, aleluia. Porque a palavra de Deus não é teórica. A palavra de Deus exige prática. E para que as promessas de Deus caibam na sua vida, você precisa ter uma mente renovada. Mas Deus tem promessa. Tem muitas, inúmeras. Deus tem muitas promessas nas nossas vidas, mas ela só vai caber, ela só vai entrar na tua vida, só vai suportar a tua vida se você tiver uma mente renovada, irmãos. Não adianta, se a mente for antiga, se a mente for velha, não cabe a promessa de Deus, porque o próprio Jesus falou: como que eu vou derramar vinho novo em odres velhos? Não vai suportar, ambos vão se romper. Aleluia. Então tem promessa para este ano? Tem. Mas e a minha mente? Foi renovada? Será que eu recebi essa palavra e coloquei em prática? Não, a partir de hoje eu vou largar o velho homem. Aleluia. A partir de hoje eu vou abrir mão deste Adão. Eu sei que eu nasci com ele, mas não vou morrer com ele. Aleluia.
que morreu na cruz, aleluia, que verteu o teu sangue por amor de mim, que efetuou sua justiça, mas que não deixou respingar sobre mim, pelo contrário, se colocou na minha frente. Que Deus é esse, irmãos? Aleluia. E você já parou para perguntar do que Cristo te salvou? Do que Cristo nos salvou? Aleluia, glória a Deus. Alguém sabe responder? Está todo mundo quietinho? Alguns vão dizer assim: Cristo me salvou do pecado, né? Alguns vão dizer assim: Cristo me salvou do mundo, Cristo me salvou da imundícia, Cristo me salvou da idolatria. Mas sabe qual? Tudo isso é lícito, mas sabe qual que é o principal? Sabe o que Cristo nos salvou, irmãos? Da ira de Deus. Nenhum ser humano iria suportar a ira de Deus. É insuportável. Quando Jesus revelou a sua morte de cruz, a mãe de 2 discípulos que andava com ele, uma mãe dos 2 discípulos que andava com Jesus, e essa mulher passou a andar com Jesus, ela chegou no mestre e falou: mestre, teria como você dar um jeitinho aí de colocar os meus filhos assentados a essa cadeira que vai ficar vazia quando o Senhor for embora? Que pedido insensato, né, irmãos? Sabe o que Jesus responde para ela? Será que eles estão dispostos a tomar do cálice que eu vou tomar? A beber o cálice que eu vou beber? E sabe que cálice é esse, irmãos? O cálice da ira de Deus. Quando Jesus ora, ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas se não, que seja feita a tua vontade. Este cálice era a ira de Deus que cairia totalmente sobre a humanidade, se assim Deus não tivesse enviado Jesus. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. E por que Deus está virado? Por causa do pecado. Por que Deus está virado, irmãos? Por causa da iniquidade do povo. Deus está virado por causa disso. Então Jesus toma o cálice da ira de Deus para que hoje você possa beber o cálice da salvação. Aleluia. Ele se torna como um para-raios, irmãos. A ira de Deus vai cair sobre a humanidade. Jesus se põe à frente e ele, irmãos, toma aquele cálice e não permite que nenhuma gota daquele cálice caia sobre a humanidade, nem sobre os seus próprios inimigos, porque a Bíblia diz que na crucificação os soldados começam a zombar dele e ele diz: Pai, perdoa eles, porque verdadeiramente eles não sabem o que fazem. Este povo está tão cego, tão dominado pelo pecado, que eles não conseguem discernir a mão esquerda da mão direita. É um povo que está cego, alienado, mas Pai, eu estou aqui para beber o cálice no lugar deles. Ninguém suportaria, irmãos, este cálice, a não ser um que é santo, que é verdadeiro, que é puro e que voluntariamente se entregou em nosso lugar. Então, o que eu quero encerrar aqui para dizer para os irmãos essa noite, irmãos: vale a pena passar por tudo que você tiver que passar pelo Evangelho. O Evangelho, ele não nos promete uma vida de facilidade. O Evangelho não promete uma vida de resultados. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não falou assim: vá que vocês terão resultados grandiosos. O resultado é consequência da busca. Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, em todas as demais coisas você não
acrescentadas. O Evangelho, irmãos, não prometeu conforto para nós. A única coisa que o Evangelho nos promete é a presença constante do Senhor em nossa vida. Isso o Evangelho prometeu. Porque Jesus falou: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Pode passar o que passar, mas eu estarei contigo. Pode vier o que vier, mas eu estarei contigo. Aleluia. Então ele está dizendo que nós não somos isentos de lutas, isentos de problema, mas nós teremos a sua presença e vitória sobre a morte, e vitória sobre o inferno, e vitória sobre o adversário, sobre nós mesmos também, porque muitas vezes o maior adversário somos nós mesmos. Então, irmãos, que nessa noite você possa se revestir do imortal, do incorruptível e do inabalável. Aleluia. Para que você possa verdadeiramente viver as promessas de Deus e desfrutar, aleluia, de tudo aquilo que Ele te prometeu. Lembra, o exterior vai se corromper, mas o interior vai se renovar. O seu interior será renovado dia após dia. Amém, irmãos? Que nesta noite você fique com essa palavra. E antes do pastor encerrar a oração, vou pedir para a igreja se colocar de pé. Aleluia. Que eu quero louvar um hino. Vem aqui, Léo, por favor, querido, em nome de Jesus. Eu nunca preparo antes, né, Léo? Sempre na última hora. Glória a Deus. Amém, irmãos? Você toma posse dessa palavra? É um ano novo, então que seja tudo novo. Que você se revista do novo nessa noite, aleluia. Para que o Senhor, glória a Deus. Amém? Isso aqui? Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor. Põe aí, Pedro. Dia após dia. Amém? Aleluia. Creia, Ele venceu e você já é mais que vencedor. Aleluia, Jesus. Quantas vezes planejei em abrir mão de tudo. Na verdade eu até deixei as minhas redes claras, mas eu não me conformei e decidi tentar um pouco mais. Seja firme como alguém que já tentou todas as possibilidades, ainda não desanimou e nem deixa a fé morrer. Espero que só o céu sabe responder. É que há um renovo pra cada dia, uma misericórdia a cada manhã que me encontra e me abraça. O segredo de eu não parar é a tua graça. E é por isso que eu ainda estou de pé, embora o meu exterior esteja a se desgastar. Em meu interior estou sendo renovado dia após dia, dia após dia. Aleluia! O seu interior é o que importa. É como você está por dentro. Aleluia! Adorei. Pra cada dia, uma misericórdia a
dia após dia após dia. Eu ainda estou aqui, embora o meu exterior esteja a se desgastar, em meu interior estou sendo renovado dia após dia. Aleluia. Receba o renovo nessa noite. Através da palavra seja revestido daquilo que é imortal, que é incorruptível, que é inabalável. Aleluia. Mantenha-se firme e constante, abundante naquilo que o Senhor propôs para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Vamos orar nesta noite. Feche os seus olhos nesta noite. Vamos orar nesta agora. Vamos profetizar nesta noite, irmãos. Nós recebemos a palavra de Deus. Agora, no meio da noite, você fechar os seus olhos e profetizar nesta noite sobre a nova vida, né? Vamos agora orar ao Senhor, pedir ao Senhor que nesta noite, através desta palavra, Ele venha falar muito mais ainda ao teu e ao meu coração nesta noite. Amém? Você está disposto nesta noite a quebrar as correntes, né? A quebrar tudo isso que está impedindo